Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Vamos então avançar aqui com uma viagem ao trabalho que a Polisport tem desenvolvido no setor da mobilidade suave e principalmente com o foco nas aplicações de valor acrescentado. A Polisport nasceu da paixão pelo setor das duas rodas e muito ainda ao encontro da necessidade do mercado. Muito importante aqui focar logo a cadeia de valor. Portanto, nós temos 4 fábricas em que cobrem toda a parte de desenvolvimento, design e a parte operacional, desde o produto ao serviço, e complementando com a parte de produção das ferramentas, dos moldes, de injeção, da assemblagem, e quando falamos efetivamente de aplicações de valor acrescentado, é muito importante termos um poder e uma palavra ativa na cadeia de valor. É essa forma que nós acreditamos que levamos o valor para fora de portas, e isso leva a que nós tenhamos uma exportação de mais de 98%, estejamos presentes em 5 continentes, e muito também aqui reforçar a questão das marcas. Venham ali um pouco a marca Bobike, que é uma marca premium, de origem holandesa, a marca Catlike, de origem espanhola, e reforçada com a marca Polisport, que é uma forma de ter um posicionamento diferente em vários segmentos do mercado, com os nossos produtos da mobilidade suave, como conhecem, desde bicicletas ao setor das motos, e temos complementado também com alguns acessórios na área de cadeiras automóvel. Podem observar ali um conjunto de produtos muito presente, somos líderes mundiais de cadeiras de bicicleta, complementando um pouco aqui no setor com os trailers, capacetes, bidons, guarda-lamas. Nós também queremos acompanhar aqui a jornada das crianças, desde bebê e os pais, ao longo do seu crescimento, e essa é uma palavra forte das soluções que temos apresentado ao longo dos anos. Também esta fertilização cruzada da inovação aberta, de trazer também produtos na área das motos. Aqui encontram muita competição e todo um conjunto de acessórios que temos desenvolvido com um design genuíno e que vem complementar toda a proteção do piloto, moto e acessórios exclusivos que desenvolvemos. Muito no off-road e que temos progredido ao longo dos anos para a Adventure e indo em direção à estrada. É uma forma que acreditamos e crescendo, também trabalhando com o portfólio de produtos. E complementamos isto com o primeiro equipamento, com a OEM, de forma não só a mostrar as nossas marcas, como também indo ao encontro e apresentando soluções aos nossos clientes em diversos setores. Observe nestas imagens, no lado direito da bicicleta, conforto, segurança. Do lado esquerdo, muito esta questão da competição, o mais leve, o mais agressivo, o mais aerodinâmico, o melhor desempenho. Ir acompanhando também o crescimento da criança, desde a cadeirinha junto do pai, a começar a aprender a andar de bicicleta. E na moto também a mesma filosofia de trazer todo o tipo de soluções para a competição, para o amador, para o passeio, para o utilizador dos nossos produtos, indo ao encontro da utilização Adventure. Aqui está muito a questão de trazer a experiência. Indo ao encontro do que nos traz cá hoje, que é como trazer valor acrescentado e os PPS que nós temos desenvolvido, os produtos, os processos e os serviços na área da agenda. Tendo em conta muito presente a questão da segurança, o conforto, este design genuíno, fazemos parcerias também com design que possam trazer valor acrescentado para os projetos, ter uma fiabilidade de montagem, como estávamos há pouco aqui a questão das baterias, é muito importante irmos para o mercado com soluções universais e soluções que possam funcionar em qualquer veículo. Isso é um argumento muito forte, de forma também a escalar os nossos produtos a serem utilizados em diversos tipos de mercados. Cada mercado tem as suas especificidades. Muito importante também aqui a questão, e falamos dos materiais, o alto desempenho e durabilidade. É com muito orgulho que encontramos produtos nossos com mais de 20 anos de mercado e ainda continuam a ser utilizados, e isso também vem algo que vem ao encontro da sustentabilidade quando se fala em reutilizar os produtos. E muito, também que nos orgulha, o Made in Portugal, muito nesta perspectiva de termos a cadeia de valor e trazer valor para as nossas fábricas e para a nossa organização. O EQTM é uma certificação que temos a nível de produção e capacidade produtiva dos produtos, e este selo dá-nos muita força, de forma que possamos também atrair o primeiro equipamento e os clientes. A nível
de outro desafio que, de forma a nós crescermos também, é aumentar o nosso portfólio. Não encontraram este produto, este é um porta-bagagens, o primeiro porta-bagagens 100% polimérico, produzido por uma tecnologia inovadora de peças ocas reforçadas. Aqui há um trabalho muito forte a nível de estudos materiais, do tipo de fibras, a quantidade de fibras, de forma a reforçar estas estruturas poliméricas e que vêm ao encontro de algumas necessidades do mercado. O mercado procura por diferenciação, procura por designs mais livres do formato do tubo redondo, procura mais integração, transformar um guiador num cockpit, transformar as bicicletas elétricas que trazem mais tecnologia para os veículos, e é isso que nós acreditamos que a tecnologia este tipo de tecnologia vem ser um ponto diferenciador e acrescentar valor ao mercado. Esta questão do one-shot concept, portanto, o conceito one-shot, de forma que também possamos suprimir aqui alguns processos, como uma pintura ou uma soldadura. Isso é algo também que torna aqui maior competitividade e maior sustentabilidade aos processos produtivos, a redução de peso, materiais recicláveis, algo que é muito importante para nós fazer um estudo de avaliação de ciclo de vida dos produtos, é algo que estamos a fazer porque efetivamente acreditamos que temos de trazer também aqui dados para comprovar se é ou não mais sustentável, porque isso é uma entrada para os novos projetos, para os novos produtos, de uma forma a conseguirmos comprovar essa redução da pegada de carbono e tendo também aqui presente a menor pegada de carbono. Depois, outro desafio da agenda que é trazermos tecnologias competitivas que venham ao encontro de problemas do mercado. O mercado nas motas, temos esta necessidade e esta ligação do mercado de percebermos que muitos dos utilizadores de motos ficavam apiados porque as manetes, que identifico ali facilmente, partiam e a partir daí tinham muita dificuldade em continuar o seu caminho. Desenvolvemos aqui um mix entre polímero e metal, de forma a trazer aqui um produto inquebrável, um produto maior durabilidade, e também acreditamos que a sustentabilidade também é reforçada por maior durabilidade dos produtos. E este é outro aspecto importantíssimo que queremos reforçar. Depois temos um conjunto de tecnologias que vêm dar encontro dos clientes e de forma a serem mais competitivos, de eliminarem algumas operações que tinham colagem de autocolantes ou de uma pintura extra que tinham que fazer um produto e toda a logística e movimentação de material. A nossa tecnologia plástica da CorePlus pretende que o produto, quando sai do molde, da ferramenta, já tem ali um conjunto de tecnologias de 2K, tem uma parte preta que é um vedante, de forma que aquilo são tampas de bateria das bicicletas elétricas, portanto vai vedar toda a possibilidade de entrada de umidade na bateria, como também tem toda aquela parte gráfica, como faz o matching perfeito com o quadro que é metálico pintado e, portanto, a questão aqui de trazer efeitos especiais e num shot. E o IPD é muito neste foco também dos autocolantes. Reforçando aqui todo este trabalho que está a ser desenvolvido, queremos reforçar aqui quais são os fatores-chave que nós acreditamos veemente e que está muito alinhado com o nosso ADN. O mercado. É muito importante este jogo de pull e push. Pull, vamos ouvir e escutar o que é que os clientes precisam e vamos desenvolver soluções à medida dos clientes. Push, vamos desenvolver também soluções que nós acreditamos e vamos para o mercado demonstrar que funciona, demonstrar que traz vantagens. E aí usamos muito o nosso veículo, as nossas marcas, porque nós não precisamos estar à espera de ter um cliente interessado num projeto. Podemos ter um produto, desenvolver com a nossa marca, acreditamos naquela solução e vamos para o mercado mostrar as vantagens. A diversidade de negócio, que é muito importante e nestes períodos mais desafiantes para a indústria, ter um conjunto de diversidade de negócio que também leva para as equipas diversidade de conhecimento, que é algo também essencial hoje em dia nas equipas ecléticas e na indústria, para tocar naquele aspecto que reforçamos muito, que é a vantagem competitiva. As nossas organizações precisam de focar qual é a vantagem competitiva perante a concorrência. Como é que podem fazer a diferenciação? Para isso, acreditamos muito em soluções chave na mão, transformar ideias em PPS, em produtos, em serviços, em processos. Os pilares, inovação que está no nosso ADN, muito aqui na questão dos materiais, reforçado hoje em dia muito com a questão da sustentabilidade, também a nível da economia circular, introdução de reciclados, olhar muito para o produto e para o seu ciclo de vida, a sua avaliação de ciclo de vida e para o packaging, por vezes com pequenas introduções conseguimos ter aqui um impacto grande a nível de sustentabilidade e muito com o foco competitivo. É muito importante que este conhecimento que hoje temos estado aqui a discutir, que também se traduz em competitividade, conseguimos transformar isto em valor.
Acreditamos muito na colaboração, este evento é um pouco isto, a colaboração e de todo o ecossistema, a força das nossas marcas e, sem dúvida, para terminar, nas nossas pessoas, porque sem as pessoas não conseguimos levar avante os nossos objetivos e juntos somos mais fortes e acreditamos que as competências hoje em dia e competências das duas rodas faz a diferença e não é por acaso que Portugal tem a posição que tem na Europa neste setor. Muito obrigado. Tem agora a palavra Cristina Oliveira, do CITEV, que nos vai falar sobre os têxteis no setor da mobilidade das duas rodas. Olá, boa tarde. Eu sou Cristina Oliveira, do CITEV. Obrigada por terem esperado. Os resistentes estão cá. E cabe a mim apresentar o tema dos têxteis e os têxteis combinados com plásticos. Vamos ver aqui alguns exemplos. Eu espero controlar bem isto. Verde. Não, ainda não. Se puderes dar tempo. Ok, obrigada. O que é o CITEV? O CITEV é o Centro Tecnológico das Indústrias Têxteis e Vestuário de Portugal. Nós estamos sediados em Vila Nova de Famalicão. Temos a nossa missão de suportar a indústria têxtil com inovação, evidentemente, com conhecimento, com tecnologia e fazer aqui uma transferência de know-how para a indústria têxtil. Nós estamos muito próximos, efetivamente, da indústria têxtil. Aqui alguns dos nossos números. Não sei se estão a ouvir assim, ok? Temos alguns dos nossos números. Atualmente temos no nosso staff 220 colaboradores, mais de 2.500 clientes ativos, temos mais de 60 projetos de investigação e desenvolvimento, temos uma grande capacidade de laboratórios, testes laboratoriais e representado ali com aquele número associado também a diferentes normas e temos atualmente um número de mais de 1.500 produtos certificados. Nós estamos em todo o mundo, temos delegações em diferentes partes do mundo, nomeadamente na Tunísia, Paquistão, Índia, Brasil, Chile e Argentina. Em termos de serviços, de destacar a investigação e desenvolvimento em engenharia, a parte dos testes e ensaios, a certificação de produtos e processos, a sustentabilidade, a bioeconomia e a circularidade, a indústria 4.0, a digitalização, também uma componente muito forte, a parte da formação e consultadoria. Nós somos regidos por diferentes pilares, nomeadamente a sustentabilidade, a circularidade e a bioeconomia, a digitalização e a inteligência artificial e a elevada performance ao nível dos materiais e também ao nível das suas aplicações. Temos, em termos de orientação de mercado, diferentes orientações, nomeadamente a moda, o desporto, a defesa e vestuário de proteção individual, a mobilidade e transportes, o workwear, a saúde e bem-estar e a arquitetura e construção. Eu vou-vos falar um pouco da parte da mobilidade, que é o que interessa aqui nesta componente e nesta sessão. O CITEV já tem um longo histórico, digamos assim, de projetos na área da mobilidade dos transportes e quando falamos em projetos, são projetos têxteis com aplicação nestas áreas. Às vezes parece um pouco estranho, não é? Nós estamos aqui na componente têxtil e sair aqui um bocadinho fora da caixa, falou-se aqui de baterias, falou-se muito na parte dos metais e porquê de repente aqui os têxteis, não é? Esta questão aqui é um bocadinho importante. Os têxteis efetivamente têm uma versatilidade muito grande. Quando falamos em aplicações técnicas em que efetivamente queremos leveza, o têxtil pode ser importante, não é? E pensando nos compósitos, por exemplo, no reforço de compósitos e pensando que um compósito poderá ter 60% de uma estrutura têxtil, é muito importante a representatividade na função e no desempenho final do próprio compósito. Não falamos só da leveza, mas falamos também da própria performance da própria estrutura têxtil. Eu vou passar à frente, efetivamente, são alguns projetos. Nestes projetos nós temos desde o desenvolvimento de soluções sustentáveis, o desenvolvimento de soluções inteligentes,
o desenvolvimento de soluções que promovam a elevada performance dos produtos. Dar o exemplo do TextBoost. O TextBoost iniciou em 2017, é um grande projeto, um projeto mobilizador na indústria têxtil, em que o CITEV foi líder científico. Aqui desenvolvemos diferentes soluções e focar aqui as soluções para a área da mobilidade, com alguma importância, nomeadamente o desenvolvimento de estruturas de carbono. Nós sabemos que, a nível nacional, a cadeia de valor para componentes compostos reforçados por têxteis ainda tem algumas das suas limitações, isto no que se refere à componente têxtil. Desenvolvemos diferentes soluções, mas não desenvolvemos soluções só por si só, por exemplo, uma estrutura simples. Desenvolvemos uma solução de uma estrutura têxtil com funcionalização. Quando falamos de funcionalização, estamos a falar, por exemplo, de integração de sensorização. Sensorização essa que poderá, de alguma forma, termos aqui o conceito de manutenção preditiva de componentes mais estruturais. Temos também as soluções com capacidade mais ecológica, de reaproveitamento de resíduos. Temos ali um colete que foi em parceria com a Polispor, de referir aqui o casamento, entre aspas, se me permitem, entre a componente têxtil e os plásticos, que, no nosso entender, correu muito bem. Temos aqui uma solução com alguma potencialidade na sua aplicação final, quer ao nível da leveza, quer ao nível do próprio processo que efetivamente se idealizou na altura e se desenvolveu para o desenvolvimento desta tipologia de soluções. Temos também a componente do fato, e pensando muito no utilizador, fatos sensorizados para ciclistas de elevada performance. Já desenvolvemos também um guarda-chuva para aplicação de bicicleta, uma solução inteiramente têxtil para simples, com um conceito interessante para a aplicação de bicicletas. Temos também projetos ao nível da mobilidade, muito no setor automóvel, com capacidade de iluminação, com capacidade de decoração, funcionalização e também projetos com capacidade estrutural, mais uma vez. Mais recentemente, temos atuado em diferentes agendas, diferentes projetos, nomeadamente o Bineutral, o Waste to Biocomp, que é um projeto europeu, o Green Auto e o BIT. De reforçar aqui o BIT, que é um projeto, também somos líderes científicos, é um grande projeto nacional na cadeia de valor têxtil, em que parte dos projetos, ou alguns dos projetos e produtos que estamos a desenvolver, efetivamente, contemplam a componente mais técnica e mais estrutural no desenvolvimento de biocompósitos para aplicações automóvel. E temos a nossa agenda, que estamos aqui a falar hoje. Onde é que nós estamos inseridos? Nós estamos inseridos nos novos produtos de vestuário e componentes de compósitos de base têxtil. Estamos, do lado do CITEV, num projeto, em parceria com a TMG, o CITEV e o CENT, que é o consórcio do projeto, em qual nós chamamos Urban Commute. Okay? O nosso produto é o Urban Commute. O que é o nosso produto? Começámos a idealizar uma solução que, de alguma forma, em termos estratégicos, fizesse sentido também para a empresa. A empresa produz materiais têxteis e tem a confecção de produtos vestuários, mas não numa lógica de apenas termos aqui a integração de um vestuário, mas também termos uma componente de ligação a uma peça ou um componente num veículo de duas rodas. E tentamos aqui idealizar o que é que poderia ser aqui o nosso produto, a nossa solução, de forma individualizada, em que cada um dos produtos funcionassem de forma lógica, individualmente, mas também de forma combinada. O que é que, e para isso, idealizamos este conceito em diferentes moldes diferentes, em que, mais uma vez, pudessem funcionar de forma individualizada, mas que de forma combinada fizesse um sentido de combinar o utilizador com o veículo das duas rodas. O vestuário inteligente, com a integração de iluminação ativa e passiva, e pensando aqui na questão da segurança, que é muito importante, no conforto do utilizador. Uma mochila com um módulo funcional no sentido de criar alertas de proximidade e mudanças de direção, punhos funcionais e ergonómicos para sinalização integrada e uma aplicação móvel que centraliza toda a informação que está a circular entre os diferentes componentes. Eu vou focar nestes dois componentes, na parte do vestuário e da mochila.
Este conceito só de referir não surgiu do nada, ok? Há pouco ouvi muito o Pedro a falar dos utilizadores finais. Faz todo sentido nós fazermos perguntas aos utilizadores finais. São eles que nos dão as principais respostas. E, efetivamente, aquilo que nós notamos foi nós não utilizamos uma das respostas que nos chamou mais a atenção e que validou, efetivamente, o nosso conceito. Nós não utilizamos o veículo de duas rodas porque não temos, por exemplo, no caso de chuva, o vestuário adequado para o efeito. Isto são questões que parecem mínimas, não é? Mas são questões que, efetivamente, podem limitar a utilização de um veículo de duas rodas, por exemplo, para um trabalho. Então, vamos pensar aqui num vestuário que fizesse sentido nesta deslocação de trabalho, casa-trabalho, e um vestuário que fizesse sentido em termos estéticos, funcionais e de conforto, e que minimizassem esses constrangimentos. Uma das respostas também que nos deram foi a questão da segurança. Existe bastante preocupação dos utilizadores em relação a essa segurança e, a partir daí, nós idealizamos soluções de forma a combater esses constrangimentos. E fomos também, e tivemos algumas conversas interessantes, promovidos aqui muito pela Amibota, com também fabricantes de bicicletas que nos deram o know-how e o conhecimento para que este tipo de soluções fossem desenvolvidas também com base em informação da malta, né? Posso dizer assim, que efetivamente produz as bicicletas e tentar perceber o que é que faria sentido do lado deles em termos de construção de componentes. Começamos a construir a nossa peça e tudo começa com a questão da criatividade, a questão das tendências, das cores, das paletas. É um trabalho que, do nosso lado, é comum fazer, mas é um trabalho muito rico em termos de criatividade. Para além da parte da funcionalidade, pensar, eu quero comprar este produto, não é? O primeiro impacto e o que é que faz sentido. Muito do nosso trabalho foi baseado também nas tendências de moda, na paleta de cores, na textura dos tecidos, e temos aqui o mood board idealizado até chegar à nossa peça. Para a mochila fizemos o mesmo, efetivamente, em que colocamos 3 componentes principais: a simplicidade, a questão da proteção e a questão do casual, né? O casual quando estamos a pensar na utilização de trabalho-casa. A questão dos materiais, também muito importante, como é que a parte da repelência para a proteção à chuva, a questão da integração de iluminação para a segurança, uma iluminação mais ativa, né, de alta visibilidade, como é que o vestuário poderia funcionar numa situação de dia e numa situação de noite, e começámos a perceber que soluções é que existiam no mercado e como é que nós, baseado nessas soluções, poderíamos construir a nossa peça, ou as nossas peças. Utilizamos também já a inteligência artificial. Começamos a colocar questões para receber respostas efetivamente e temos aqui, no meu entender, alguma visibilidade daquilo que poderá ser o nosso produto ou daquilo que nos poderá ajudar a desenvolver o nosso produto. Alguns sketches. Começamos com a parte da criatividade, desenhos à mão, discussões de trabalho e começaram a aparecer efetivamente as nossas soluções. Só para terem noção da complexidade do que é aparecer numa solução final e de como é que realmente de raiz começa um desenvolvimento, não é? Desde a parte da funcionalidade, a parte da forma, se tem curvas, se é reto, é efetivamente complexo. Até chegar às nossas peças finais, aos desenhos mais técnicos, antes de idealizarmos ou desenvolvermos ou produzirmos as nossas peças. E temos aqui o resultado de um desenho final, com algumas características principais daquilo que nós definimos para atribuir ao nosso vestuário, nomeadamente o conforto térmico, a multifuncionalidade, a adaptabilidade a diferentes ambientes, repelência a água e sujidades, a fácil conservação e limpeza, a ergonomia e fitting, temos aqui uma capa impermeável, a iluminação ativa, a proteção a sujidades para os membros inferiores e depois aqui uma componente muito importante, a questão da sustentabilidade.
Só faz sentido, eu não referi anteriormente, mas só faz sentido nós desenvolvermos atualmente um produto pensando na questão da sustentabilidade, pensando no ecodesign. Se o nosso produto a seguir vai trazer constrangimentos ao nível da reciclabilidade, será um problema, não é? Nos dias hoje, falamos tanto na sustentabilidade, então idealizamos efetivamente toda a confecção do produto e todos os materiais nesse sentido. A questão da mochila, na mesma lógica. Eu agora dar um bocadinho de informação mais artística em termos de venda de produto. Vocês também têm a oportunidade de conhecer o nosso produto que está ali em demonstração, mas passando aqui só um pouco a representação de que poderá ser, em termos de realidade, o nosso produto já vestido num utilizador final. E, efetivamente, temos aqui uma peça com proteção à chuva, com simplicidade, cores mais neutras, cores que permitem a casualidade, a funcionalidade com materiais ativos, a própria integração destes materiais na peça, a combinação com capacetes, a funcionalidade na mochila, a sua utilização em ambiente real. E temos o nosso Urban Commute. Mas nem tudo é peças de vestuário, nem tudo é material para vestuário, ok? Nós temos aqui o desenvolvimento de materiais diferenciadores, materiais que pensamos numa lógica de capacidade mais técnica, digamos assim. Na altura, quando começamos a idealizar o que seriam os compósitos de aplicação de compósitos nos nossos componentes, e quando pensamos em capacidade mais estrutural, pensamos evidentemente nos carbonos, quando pensamos na sustentabilidade, nas fibras naturais, só que depois tudo levava a uma questão muito importante. E depois, como é que nós reciclamos estes materiais? Como é que é possível reciclar estes materiais? Então, pensamos em abordagens diferentes daquelas que referi anteriormente e seguimos uma abordagem do desenvolvimento de compósitos autorreforçados. E compósitos autorreforçados, como é que nós podemos desenvolver isto? Há duas vias que nós estamos a explorar atualmente no projeto: o desenvolvimento de fibras componente e o desenvolvimento de não-tecidos em combinação com não-tecido funcionando como reforço em combinação com matrizes poliméricas, filmes, por exemplo, mas tudo através de resíduos e desperdícios da própria indústria, nomeadamente da TMG. Basicamente, temos o fornecimento dos desperdícios da TMG, fazemos a recolha, fazemos o corte. Estamos a falar de uma reciclagem mecânica. No CITEV temos uma unidade de reciclagem mecânica que faz este tipo de desenvolvimentos. Desenvolvemos o TNT e, a partir daí, através de processos de termoconformação, por exemplo, até chegar ao nosso compósito autorreforçado. É uma solução que está a sair neste momento, teve algum caminho na componente de ID, que faz parte, mas estamos com resultados bastante promissores ao nível das suas propriedades. Fizemos também a combinação do que é que seria utilizar só as orelhas, por exemplo, isto é as orelhas dos desperdícios têxteis, ou a produção de TNT. O TNT, apesar de ser uma estrutura em que as fibras estão dispostas de forma aleatória, tem evidenciado resultados mais promissores. Ao nível de integração, parece fácil quando vemos a solução no final, mas a integração de materiais ativos é bastante complexa. E quando falamos só na parte de integração, isto pode ser feito de diferentes formas, mas se queremos mesmo algo integrado numa estrutura têxtil, existe aqui alguma complexidade associada, nomeadamente o próprio fio ter a capacidade de, por exemplo, ser costurado e ser integrado numa estrutura têxtil. Mas não basta fazer a integração do fio numa estrutura têxtil, nós temos que pensar que o fio depois tem que ser lavado, tem que ter requisitos de segurança associados, tem que ter a capacidade de iluminação, porque depois de passar algum processo, alguma agressão mecânica, poderá efetivamente afetar as suas propriedades, e é esse jogo que nós fizemos e temos desenvolvido com diferentes tipologias de fios até chegar à nossa solução. Temos também a capacidade de desenvolver sensorização integrada em têxteis, com integração de fios condutores,
e que estamos a desenvolver no âmbito deste projeto, nomeadamente para o punho funcional, por exemplo, na mudança de direção. Só um vídeo, um short vídeo, vai já passar. Para termos um pouco de ideia do que é o nosso produto em termos de funcionalidade, é de fácil utilização, apesar de ter um comprimento bastante grande, não implica na mobilidade do utilizador. Não poderia deixar de ser a equipa do CITEV, que é o core principal, agradecer à equipa de todo o desenvolvimento e todo o percurso que temos vindo neste momento a realizar no âmbito do desenvolvimento deste projeto, tem sido bastante interessante. Obrigada. Os textos, efetivamente, estão em toda a parte. Não é mentira, estão mesmo em toda a parte. Abraça a mudança e vista a sustentabilidade, que é importante. Obrigada pela atenção. Terminamos este ciclo de apresentações com o Nelson Durães, do CENTI, que nos vai falar sobre os materiais avançados para o setor das duas rodas. Até já. Olá, boa tarde. Eu sou o Nelson Durães, do CENTI. Eu tenho aqui um conjunto de slides referentes ao CENTI, mas eu creio que, devido ao tempo, eu vou passar, até porque a apresentação do CENTI já foi feita durante a tarde aqui pelo meu colega José Gonçalves, por isso eu vou passar esta parte sobre o CENTI e vou-me efetivamente focar naquilo que me chama cá hoje, que é os materiais avançados para o setor aqui das duas rodas. Quando falamos em materiais avançados para as duas rodas, podemos pensar em diferentes perspectivas e diferentes aplicações aqui destes materiais. Podemos pensar nestes materiais desde aplicações nas estruturas aqui das bicicletas ou até das motas. Podemos pensar nestes materiais para proteção individual, podemos pensar na digitalização também destes materiais ou até na utilização de materiais avançados para infraestruturas. Portanto, a apresentação será um pouco à volta de diferentes projetos em que o CENTI esteve e diferentes aplicações muito relacionadas aqui com esta temática, em que a sustentabilidade é sempre um dos focos principais, e principalmente quando falamos em elevada performance e sustentabilidade, nem sempre estes dois mundos casam. E por isso encontrar aqui este compromisso acaba por ser aqui um grande desafio. Em relação a materiais para aplicações em estruturas, quando falamos em elevada performance, remete-nos logo para materiais reforçados com fibras de carbono, não descurando as ligas metálicas. Quando falamos em alta competição e em alta performance, os materiais reforçados, os materiais plásticos e reforçados com carbono, vidro, serão aqueles que maior potencial de aplicação têm, tanto pelo baixo peso como pela sua elevada força específica. Este tipo de materiais acabam por vir a ter um uso nos últimos anos, acabam por ter aqui uma procura grande e prevê-se um crescimento da aplicação também destes materiais em veículos daqui de duas rodas. Tenho aqui um exemplo de um gráfico que prevê que o crescimento da utilização destes materiais em bicicletas poderá ter um incremento até 2030. Além disso, esta tipologia de materiais abre-nos a hipótese de integrar funcionalidades e novas características, quer ao nível das fibras de reforço aqui destes materiais, quer ao nível das funcionalidades das matrizes plásticas que compõem aqui estes materiais. E isto entra muito aqui nesta questão desta digitalização. Onde no CENTI, em conjunto, e aqui a Cristina também já mencionou aqui este projeto, onde já se desenvolveu a integração de sensorização ao nível dos têxteis, sensorização ao nível das fibras, que foram integradas em compósitos e que nos permitiu a monitorização de estruturas compósitas ao nível da estrutura deste reforço. Ou seja, estamos a falar de sensores, podemos dizer que são intrínsecos
estes materiais, porque de facto estamos a monitorizar ao nível das fibras que compõem o reforço aqui destas estruturas. Outro exemplo de integração de eletrónica e de componentes aqui iluminação, que só é permitido devido ao facto de estarmos a lidar com processos de infusão e que permitem a integração de LEDs e de eletrónica mais complexa e mais bulky. E temos aqui alguns exemplos, não especificamente para a aplicação aqui para as duas rodas, mas temos alguns exemplos de integração de iluminação, LEDs, que acabam por ser dispositivos muito espessos, em placas compósitas e também aqui já fibras ópticas. Outro exemplo, que também já foi dado aqui já pela Cristina, no âmbito do Urban Commute, a integração em peças plásticas. Portanto, esta integração de eletrónica, apesar de, neste caso, e podem ver ali este demonstrador, ser feita por prototipagem rápida, mas isto poderá ser um processo muito mais acelerado e pode ser integrado em peças plásticas por processos de IML, In-Mold Labeling, ou IME, In-Mold Electronics. Portanto, são tecnologias de sensorização integradas em componentes que podem ser massificadas em termos de produção. Passando agora para o tópico da sustentabilidade. E quando falamos em alta performance e sustentabilidade, remete-nos sempre para atuarmos ao nível das diferentes cadeias de valor aqui destes materiais. Podemos atuar tanto na origem destes materiais, na transformação ou no fim de vida aqui destes materiais e, obviamente, temos aqui alguns exemplos da utilização de fibras naturais em vez de utilização de fibras de carbono ou vidro, em que o impacto aqui ambiental será sempre bastante menor. No entanto, existem aqui outros desafios e que estão muito relacionados com a componente de performance mecânica. Nós sabemos que as fibras naturais terão uma performance mecânica inferior àquela que é obtida atualmente por fibras de vidro ou até carbono mesmo. Portanto, engloba aqui uma componente de ecodesign que é preciso ser também aqui já trabalhada. Temos aqui um exemplo de um quadro aqui de uma bicicleta. É já bastante antigo, creio que isto é de 2012, mas onde se começou já a trabalhar aqui nesta componente da integração de fibras naturais em peças compósitas para bicicletas. Outro exemplo também em que o CENTI e o CITEV, em que estão aqui em conjunto também aqui a trabalhar no desenvolvimento de novos compósitos à base de fibras naturais, onde se trabalha muito aqui a componente têxtil, de forma a conseguirmos ter elementos de reforço que mitiguem ao máximo a perda de performance mecânica que temos quando comparadas com outras fibras. E aqui está-se a trabalhar o têxtil e o processamento também aqui destes materiais, em conjunto com os polímeros e as resinas, que são as matrizes. Ainda nesta perspectiva da sustentabilidade, e quando falamos em sustentabilidade, a reciclabilidade destes materiais, estamos sempre a falar de multimateriais, onde temos fibras de carbono, resinas termoendurecíveis. Portanto, se nós tivermos uma estrutura que seja 100% termoplástica e que seja reforçada, poderemos ter um fim de vida destes materiais facilitado, ou seja, temos termoplásticos em que podemos utilizar uma reciclagem aqui termomecânica e dar aqui uma segunda vida a estes materiais. O conceito aqui passa muito pelo desenvolvimento de fibras bicomponentes, que poderão ser utilizadas como elementos de reforço numa peça, em que temos uma camada externa que irá ter um ponto de fusão diferente do núcleo da fibra. Ou seja, quando submetemos este têxtil a um processo de termocompressão, a camada externa irá fundir, irá atuar como a matriz aqui deste compósito, sendo que o núcleo do fio irá ser sempre aqui um reforço. Portanto, isto é uma alternativa em termos de sustentabilidade e de reciclabilidade a produtos reforçados. Ao nível da proteção, também gostaria de salientar, e estamos aqui a falar de materiais avançados,
gostaria de falar um pouco de um projeto que também tivemos em conjunto com a TMG e com a Polyanswer e o CITEV, em que é o desenvolvimento de sistemas de proteção para motociclistas. Ou seja, quando falamos em proteção, os materiais, os fluidos, aqui os não newtonianos, apresentam aqui uma característica única, que é estes materiais sobre o estado normal apresentam-se como um fluido, e sob impacto eles apresentam rigidez, ou seja, isto permite com que tenham elevada energia de absorção de impacto. Já são utilizados em alguns protetores. O desafio aqui foi como é que nós fazemos uma estrutura têxtil em que temos este material intrinsecamente integrado numa fibra que compõe um têxtil que será integrado a posteriori aqui numa peça. E o desafio passou por integrar este fluido numa fibra bicomponente no núcleo desta fibra e, efetivamente, fizemos testes aqui impacto e verificou-se que uma estrutura têxtil composta por estes fios tem a mesma energia de absorção de impacto que, por exemplo, uma espuma de polietileno de alta densidade com 10 milímetros de espessura, sendo que estamos a falar de uma estrutura flexível têxtil que pode ser integrada numa peça desta vestuária. Ao nível das infraestruturas, também tenho aqui um exemplo que está aqui apresentado, aqui no nosso showroom, onde foi desenvolvido um poste de comunicação para ser integrado numa infraestrutura, pode ser aqui uma ciclovia, em que tem diferentes componentes integrados de sensorização e de comunicação entre a infraestrutura e aqui estes utilizadores. Ou seja, pode fazer registro de dados ambientais, fazer esta comunicação através de uma aplicação móvel aqui com estes utilizadores e, ao mesmo tempo, também mapear o próprio caminho e tentar perceber se há alguma interseção ou não. Pronto, acaba por ser uma estrutura em plástico, onde podemos integrar aqui, novamente, sensores por tecnologias de IML e IME, em que, lá está, esta componente de integração de sensores pode ser também aqui já massificada. Pronto, tenho aqui alguns desafios futuros em relação aos materiais avançados, fomos já falando sobre eles durante o dia 2, mas não vou estender-me mais, até porque a tarde já vai longa e obrigado pela vossa atenção. Abriremos agora espaço para uma mesa redonda sobre os têxteis e plásticos do futuro no setor da mobilidade, que será moderada por Hélder Rosendo, da TMG Têxteis. Ouvir? Mais ou menos? Ou bem? Bem? Ótimo. Eu acabo de receber aqui uma mensagem da organização a dizer que o cocktail passa a jantar se nós terminarmos às 7 horas. Portanto, acho que vale a pena fazermos aqui um sprint contra relógio para ganharmos aqui um jantar em vez de um cocktail de fim de dia, se estiverem de acordo. Muito obrigado pela vossa paciência. De facto, o dia vai longo. Tivemos aqui 3 apresentações interessantes, 2 que mostram bem como é que os têxteis hoje estão em todo o lado, e estão efetivamente em todo o lado. Nomeadamente neste segmento dos têxteis de aplicação técnica, que Portugal começou a traçar um caminho muito interessante há cerca de 15 anos, 20 anos a esta parte, e que tem mostrado ser um caso de sucesso em várias feiras internacionais. Sem mais demoras, não vou apresentar os meus convidados, acho que eles já são subejamente conhecidos dentro desta comunidade, e ia começar aqui com o Pedro Sá, da Polispor, com 2 questões. A primeira, não há muito tempo atrás nós ouvimos na comunicação social em várias áreas uma verdadeira demonização dos plásticos, ou seja, o plástico era o maior inimigo do homem, o plástico dá cabo dos oceanos, o plástico... E só ouvíamos falar do mal do plástico, mas ninguém focava aquilo que o plástico, com as características intrínsecas que tem, nos traz em termos de vantagens para o nosso dia-a-dia, nas várias aplicações que nós conhecemos, nomeadamente no negócio onde está a Polispor. Queria perceber exatamente, olhando para estas questões e com o advento dos biopolímeros e dos bioplásticos
que aliás já vimos aqui alguns exemplos, como é que a Polyspor olha para isso do ponto de vista de estratégia de ID, o que é que tem feito e que caminhos está a pensar a trilhar no sentido de ter aqui uma visão para esta área dos biopolímeros no seu negócio. E a segunda, pegando numa temática interessante do painel anterior, a questão da regulamentação, que eu não concordo que seja inteiramente um problema de competitividade. Acho que pode ser um driver de inovação e deve ser um driver de inovação, salvaguardadas que estejam as questões de uma concorrência leal e um level playground field, como diz a União Europeia, em termos dos materiais e dos produtos que nos chegam à Europa e aquilo que nós, na Europa, devemos cumprir do ponto de vista da produção desses materiais. E, portanto, para uma empresa como a Polyspor, que exporta para 60 países, pelo que eu percebi, gostava de perceber até que ponto vocês olham efetivamente para a regulamentação nestes diferentes mercados como um potencial de inovação e diferenciação para afirmar o produto da Polyspor nesses mercados. Muito bem. Não sei se me estão a ouvir. Ok, agora Eu penso estou. que sim. Muito bem. De facto, a regulamentação, começando logo pela segunda questão, é algo muito importante para nós, dado que estamos em muitos países, então o foco é muito antecipar e incluir logo de avanço, primeiro, quais são os requisitos e como é que podemos apresentar aqui soluções indo ao encontro da regulamentação e vendo sempre nestes dois prismas, que é efetivamente uma ameaça e uma oportunidade. Como é que nós podemos tirar partido dessa ameaça, dessas limitações? Temos casos de produtos que nós lançámos quando houve mais regulamentação, porque quando podemos fazer a diferenciação. Indo aqui ao encontro do que a mensagem passei há pouco, é perceber qual é a vantagem competitiva que podemos trazer aqui e onde é que nós podemos trazer aqui valor para o produto. Passa muito também por, muitas vezes, trazer parceiros que nos possam também ajudar a conseguir fazer a diferença, sendo que nós também estamos numa área de produtos certificados, estamos numa área muito de produto de segurança, portanto é algo que vivemos bem porque já estamos muito intrínsecos aos nossos produtos. Desfolhando o nosso catálogo, é difícil encontrar um produto onde não tem regulamentação muito apertada, relativamente, seja a marcação CE, seja porque estamos a falar de crianças, de bebés, de competição, e portanto digamos que a regulamentação é algo que já faz parte do nosso ADN, de olhar muito a fundo no início dos projetos, e portanto um grande foco é, no início dos projetos, olhar muito bem para os requisitos que nós temos que cumprir, quais são os mercados que queremos ir, quais são os públicos que temos que ir, de forma a não, no final do projeto, quando estamos a lançar o produto, sermos surpreendidos com um requisito que não está a ser cumprido. Portanto, concordo com essa questão, que a regulamentação é verdade que deve ser igual para todos, no entanto, devemos não olhar para o copo meio cheio, mas olhar para o copo meio vazio, que agarrar a oportunidade no sentido de onde é que podemos fazer a diferenciação e sem perder de vista que o nosso cliente precisa de confiança. Nós temos que trazer confiança para os nossos clientes e, nesse sentido, é muito esse o nosso foco. Relativamente à questão da demonização dos plásticos, é verdade que o Covid veio aqui mudar um pouco, porque quando percebeu-se que, na prática, quando foi preciso reagir, os plásticos, efetivamente, foi uma parte da solução. Mas também é importante que a indústria dos plásticos percebeu e tem que fazer parte da solução. E não só posso sozinha, mas a Polyspor tem que dar o seu contributo, como é óbvio, mas muito a economia circular é efetivamente algo muito importante, que é como nós podemos valorizar os resíduos e como podemos reintroduzir, e portanto a economia circular, de forma que possa dar aqui uma reutilização e uma segunda vida e uma terceira vida aos plásticos. É verdade que o plástico é efetivamente um material que apresenta, num baixo custo, consegue apresentar muito valor, e por isso quando soube falar em plásticos com durabilidade de 200 anos, mas neste momento temos, por exemplo, e não encontro um projeto concreto, nesta semana estamos a validar um material que vai permitir, nesse caso, no encontro de um pedido de um cliente, num veículo elétrico que quer muito que o material, ok, é reciclável, mas também quer que o material seja biodegradável, em determinadas condições. Ninguém quer que o produto tenha o seu desempenho, mas quer que o produto seja biodegradável para não ir ao encontro daquele ponto que falou, de ele ser por muito tempo e não se degradar. E estamos a testar e a apresentar soluções nesse sentido. Portanto, passa muito por ir ao encontro do que é que o mercado precisa, apresentar soluções, e outro aspecto também não queria dizer, que efetivamente também foi importante, uma consciência da indústria, do tema do plástico e dos utilizadores também. Porque se eu for na rua e ver um carro parado, eu não vou acusar o carro, vou acusar o condutor.
E, portanto, quando vemos um plástico num determinado sítio que não devia estar, não é a culpa do plástico, é a culpa também, ou a responsabilidade também, do utilizador. Mas é um pouco este sentido que a indústria deve olhar para soluções e a minha resposta vai nesse sentido. Muito bem. Ia voltar atrás um bocadinho, para tocar outra vez no tema da regulamentação, mas com um prisma diferente que nós na Têxtil temos assistido com muita frequência, que é, às vezes, a questão da regulamentação do acesso ou da possível utilização de determinadas substâncias químicas que dentro do contexto europeu produtivo são proibidas, mas que os nossos concorrentes lá fora continuam a utilizar. E isto é um problema com que nós nos temos deparado, muitas vezes se traduz numa perda de competitividade, por uma questão até muitas vezes de preço, ou seja, eu tenho um concorrente meu baseado, vou citar um país por acaso, na Turquia ou na Ásia, que consegue fazer um processo de acabamento utilizando e que lhe dá uma vantagem de custo, claramente, e uma vantagem até de conseguir algumas propriedades que eu tenho muito mais dificuldade hoje em dia de conseguir, com as limitações que tenho devido às condicionantes de utilização de produtos químicos proibidos na Europa. Isso é algo que também vos afeta, é algo que vocês também foram obrigados a repensar processos muitas vezes, ou seja, olhando para a regulamentação numa lógica de processo e substância mais do que de utilização do produto final. Respondo com 2 exemplos concretos. A nível de polímeros, não sentimos muito isso a partir do momento que as diretivas de REACH entraram e os escândalos de Mattel e noutras áreas da Ásia de brinquedos que veio para a praça pública e tem muito impacto. Portanto, houve aqui a nível do setor de produtos que nós estamos nos polímeros, muito esse cuidado de cumprimento da diretiva e nos mercados que nós estamos é-nos exigido claramente isso. Portanto, a nível de migração de substâncias nocivas para os utilizadores, é algo nos polímeros muito claro e, portanto, não sentimos uma desvantagem competitiva nesse aspecto nos mercados onde estamos presentes. Já noutro exemplo concreto, noutro componente já metálico que nós queríamos apresentar até um outsourcing no mercado nacional pintado, sentimos que não conseguimos competir porque o método de pintura noutros países era possível fazer de uma forma que em Portugal não era. Portanto, estou-lhe a dar aqui 2 exemplos concretos. Nos polímeros não estamos a sentir tanto isso, porque efetivamente tem que ser cumprido depois do produto final e no final, seja no Japão, seja na China, seja nos Estados Unidos, vai-se identificar qual é a presença dos constituintes e aí pode ser alarmado, principalmente nas crianças, estamos a falar aqui de crianças, e a criança aqui não vê se é japonesa ou americana ou portuguesa, e efetivamente tem que ser cumprido um conjunto do REACH e de diretivas que são muito apertadas em relação a isso. E muito foi disputado pela questão dos brinquedos, por exemplo, da Mattel. Muito obrigado. Obrigado. Já volto com mais uma questão no final. E agora, Cristina, olhando para o percurso do CITEV nesta área, desde logo há aqui duas tecnologias ou 2 questões que eu acho que são importantes partilhar aqui com a audiência e ficarmos com essa sensação. A segunda é, nós temos assistido que no mundo da integração de têxteis e plásticos nos compósitos, as pré-formas têxteis, as tecnologias que permitem fazer formas tridimensionais, seja por flat knit, seja por entrelaçado, têm progressado e têm evoluído muito. Gostava que me desses um bocadinho a tua visão sobre essas tecnologias, por onde é que estamos a caminhar do ponto de vista das pré-formas têxteis que otimizem a integração na parte dos compósitos. E pegando aqui num tema que eu ouvi falar muito hoje sobre baterias, nunca ouvi falar tanto sobre baterias como no dia de hoje, aprendi imenso sobre baterias. Tenho aqui uma questão sobre as baterias, que é uma das questões que nós na Têxtil, nomeadamente no vestuário funcional, nos debatemos há muito tempo, é a possibilidade de integração de baterias flexíveis no vestuário. Ou seja, nós temos um conjunto de ideias muito interessantes para monitorização de sinais vitais, monitorização de postura. Nós tivemos um projeto, eu tive o prazer de estar envolvido com o Sr. Delmino Pereira, que esteve aqui há pouco tempo, no desenvolvimento do fato para contrarrelógio para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, para o Nelson Oliveira, que foi um desafio interessantíssimo, e na altura, com o Gabriel, com a Seleção Nacional, falamos na questão de ter um fato que monitorizasse a amplitude de movimentos do ciclista online. Esbatíamos sempre com a questão da bateria e a ausência de baterias flexíveis. Portanto, eu gostava desta perspectiva. Tecnologias para pré-formas têxteis, onde é que estamos, para onde é que vamos, e baterias flexíveis, um bocadinho na mesma lógica. Bem, tecnologias, pré-formas, compósitos. É uma tecnologia que, efetivamente, em Portugal ainda está em fase de desenvolvimento. Quando falamos no desenvolvimento de pré-formas, é uma tecnologia que já existe muito lá fora, em termos técnicos. No entanto, a nível nacional ainda existe, no meu ponto de vista, algum caminho a fazer. Algum caminho a fazer no ponto de vista de quem, efetivamente, vai utilizar essas pré-formas, nomeadamente das empresas. Ao nível têxtil,
têxtil, nós temos a tecnologia toda necessária, temos um know-how gigante a nível nacional e quando falamos de pré-formas há diferentes formas de lá chegar, não é? Temos a pré-forma que pode ser obtida e efetivamente, por exemplo, por bordado e quando falamos em bordado, que é um tema mais conhecido, que é o Tailor Replacement Fiber, poderemos ter aqui geometrias mais complexas, por exemplo, a aplicação de um quadro de bicicleta, em que poderemos efetivamente, através da mesma tecnologia, e quando nós falamos da pré-forma não falamos só da construção da estrutura têxtil, no desempenho mecânico que poderá ser em diferentes direções ou efetivamente reforçado nas zonas mais críticas na parte estrutural, mas também falamos, e falamos muito aqui entre o CENTE e o CITEV, na capacidade de sensorização dessas peças, que por exemplo a tecnologia de bordado dá essa capacidade. No meu ponto de vista, e resumindo, sim, há aqui uma evolução, há aqui uma oportunidade de desafio a nível nacional, desafio para as indústrias têxteis, nomeadamente ao nível dos compósitos. E há tecnologia, efetivamente, para desenvolver estas soluções, nomeadamente a TMG também tem essa capacidade. Ao nível da tecelagem, não é? Nós, em termos têxteis, como é conhecido a nível nacional, tem conhecimento muito grande e que facilmente poderá efetivamente transferir todo o know-how que tem neste momento com capacidade para efetivamente desenvolver este tipo de soluções mais técnicas. Falta-nos o outro lado, que é o lado da cadeia de valor. Falou-se muito em termos de discussão durante o dia da cadeia de valor nacional. Faz todo sentido se uma empresa, no meu ponto de vista, neste momento está a aplicar, por exemplo, estruturas de carbono, estruturas têxteis com cânhamo, por exemplo, faz sentido procurar a nível nacional, por exemplo, indústrias têxteis nacionais que possam produzir efetivamente estas soluções. E acho que é um pouco lançar o desafio, criar aqui sinergias, não é? Que facilmente se lançarem um desafio, creio eu, uma indústria têxtil, vamos desenvolver aqui estruturas à base de carbono, não é fácil, a tipo de fibra é diferente, mas é facilmente, de alguma forma, escalável e desenvolvida, porque existe efetivamente capacidade nacional para dar resposta a esta tipologia de soluções. Depois é o casamento com os polímeros. Eu falei muitas vezes do casamento, já falámos um bocadinho, Pedro, sobre isso. Não basta pensar na estrutura têxtil, temos que pensar na combinação com matrizes poliméricas, sejam elas termoendurecíveis ou termoplásticas, e esse casamento é complexo, pode ser complexo, mas nós temos desenvolvido, e posso falar pelo CITEV, capacidade a esse nível, na combinação com polímeros, por exemplo, os pré-pregos e as pré-formas também, no sentido de depois facilitar a produção do próprio compósito e de componentes mais técnicos. A outra pergunta seria a parte das baterias. Flexíveis. Das baterias flexíveis. Nós já temos alguns projetos internos, ainda muito de ideia fundamental, efetivamente, mas que estão a crescer a passos largos. Okay? Porque efetivamente existe essa necessidade, não é? Nós desenvolvemos uma integração excelente ao nível de integração de fios de iluminação, que vemos ali no produto que desenvolvemos, mas depois é preciso uma bateria gigante e ninguém quer baterias gigantes para colocar numa peça de vestuário. Não faz sentido, não é? Isto é um contrassenso, não é? Desenvolvemos uma integração tão boa, leve, flexível, lavável, mas depois temos a parte da bateria que é pesada, é rígida, pronto, e efetivamente temos já projetos internos no sentido de desenvolver uma bateria flexível e que de alguma forma ajude a alimentar os nossos produtos, não é? Mais inteligentes. Muito bem. Meu caro amigo, fibras, duas questões. O carbono, e referiste muito bem, é uma das fibras preponderantes quando se procura um balanço entre resistência e leveza, mas também temos ouvido falar muito nas questões da sustentabilidade do carbono, da própria pegada de carbono do carbono e dos problemas até da reciclabilidade pós-utilização do carbono. Que fibras, na tua opinião, do ponto de vista das fibras de alta performance, estou-me a lembrar, por exemplo, do Dyneema, não sei se será um bom exemplo ou não, mas pode ser um, que outras fibras é que nós temos neste momento, inclusivamente, tendo em conta a questão da sustentabilidade e dos biopolímeros, que se estejam a posicionar para serem alternativas válidas ao carbono com o mesmo tipo de performance? Essa é uma pergunta que eu te queria fazer.
A segunda, no próximo dia 16, tanto quanto sei, vai haver uma inauguração de um novo espaço do Senti. Sei que vocês vão apresentar um conjunto de novas e tecnologias inovadoras. Se pudesses levantar um bocadinho o véu sobre o que é que vem aí de novo dentro da vossa capacidade de desenvolvimento, acho que também era interessante para quem está aqui presente ficar a saber. Ok. Bem, fibras, e respondendo aqui à primeira questão, as fibras de carbono normalmente são feitas a partir de poliacrilonitrilo, ou seja, estamos a falar de um material de origem fóssil. Aliás, a FISIP fez um percurso interessantíssimo ao mudar o seu processo de fabricação de acrílicos normais para esse processo. É um bom exemplo, exatamente. Prontos, e um dos grandes desafios também é, ok, como é que nós vamos criar novos precursores de fibras a partir de materiais de origem não fóssil? Que alternativas há ao poliacrilonitrilo? E uma delas é as fibras da celulose. Ou seja, se nós conseguirmos ter uma fibra de origem bio-based, e pode ser termoplástica, e há muitos trabalhos feitos aqui nesse sentido, mas as celulósicas, desde que tenham um elevado teor de carbono, têm o potencial de serem carbonizadas, e passo a expressão, e terem ainda assim elevada performance. Isto consegue-se como? Com a introdução de carbono dentro das fibras. Um dos materiais que é usado para esta aplicação é a lignina, que atualmente é um subproduto da indústria papeleira. Portanto, se nós conseguirmos combinar aqui estes dois mundos, ou seja, temos fibras de origem natural, um subproduto que vai incrementar o teor de carbono aqui nestas fibras, que são precursores e que, quando são carbonizadas, temos fibras de carbono mais ecológicas e de origem aqui já natural. Isto é um dos processos. Outro processo, e que anda a ser explorado, são as termoplásticas. Existe biopolietileno. O polietileno de alta densidade também tem um teor de carbono relativamente interessante e já há muitos estudos feitos onde se está a fazer processamento térmico de fibras processadas a partir de biopolietileno para termos fibras de carbono. Portanto, temos estas alternativas onde se está a trabalhar a origem aqui destes materiais. No entanto, isto não resolve o fim de vida aqui destes materiais. Falaste aqui na Dyneema, e isso muito bem, para a aplicação em compósitos poderá ser aqui uma alternativa, que não é termoplástica, mas digamos que poderá ser, tenha um grande problema, que é a temperatura máxima da utilização aqui deste material. Embora para utilizações até uma determinada gama, digamos até 100 graus, é muito utilizada em cordas, sim. Para compósitos onde a temperatura não é crítica, sim, também pode ser usada. Outras alternativas que temos, aramidas, e aí acaba por ser também assim outro mundo, embora o processamento também acaba por ter aqui alguma complexidade. Segunda questão. Dia 16, o que é que Dia se vai 16. ver? O que é que se vai ver? Dia 16. No Senti, pronto, o José Gonçalves também já fez aqui uma breve apresentação sobre a nossa tecnologia, sobre o nosso laboratório de baterias, focando-me um pouco mais nesta componente do processamento e de integração de tecnologias em materiais reforçados, em materiais compósitos, tirando partido daquilo que o Senti tem vindo a desenvolver já nos últimos anos. Estamos a falar de desenvolvimento de sensores, desenvolvimento de fibras que poderão funcionar como sensores, desenvolvimento de eletrónica flexível, ou seja, como é que nós vamos agora integrar estes materiais em novos produtos. Portanto, o Senti capacitou-se agora aqui neste momento com uma série de tecnologias de integração, podemos dizer que é aqui prototipagem. Estamos a falar de tecnologias de moldação de compósitos que passam pela infusão, pelo RTM, pela termocompressão, pela injeção com a componente de IML, IME. Portanto, todas estas tecnologias de integração de coisas que haviam já desenvolvidos e que estão já num estado de maturidade relativamente alto, portanto, queremos dar o próximo passo, que é, ok, vamos agora integrar isto em novos componentes e em novos produtos e prototipá-los. Portanto, não só numa vertente de digitalização e de sensorização, mas também numa vertente de inserir novas funcionalidades. Temos uma equipa no Senti que trabalha a funcionalização aqui destes materiais, a extração de materiais ativos. Eu dei o exemplo da lignina, que acaba por ser um subproduto que é extraído e que pode ser integrado como um elemento funcional noutro novo produto. Mas temos outros casos, e isto aqui, as baterias, é aqui outro exemplo, onde vamos tentar extrair os materiais críticos que estão dentro aqui destes materiais e voltar a integrá-los em novos processos de produção de baterias.
ou eventualmente valorizá-los de outra forma. Portanto, as tecnologias que o Senti tem é pegar um pouco neste trabalho que já existe e, ok, vamos agora integrar isto em produtos, em protótipos, em componentes ou em demonstradores. Muito bem. Eu no dia 16 não vou lá estar, porque já sei que está a casa cheia, portanto eu tenho o privilégio de poder aceder noutra semana e vou lá estar. Guardamos aqui esta reta final para uma pergunta da plateia e, portanto, presumo que haja pelo menos aí uma questão escondida ou aí reservada em qualquer lado. Pedia só que, antes de fazer a questão, se identificassem de que empresa é que vem. Não me vou deixar este painel sem nenhuma pergunta do painel, cara. Eu posso fazer outra pergunta, mas até parece mal. Bem, não há corajosos. Isto é tudo fome, que é tudo ir comer a jantar às 7 horas. Pedro, uma última pergunta para a Polisport. Falou-se muito sobre sustentabilidade, é um tema que é incontornável, toda a gente fala. No caso dos carrinhos, dos trailers que vocês estão a fazer, que integram materiais têxteis também, queria perceber se vocês estão a olhar para a grande tendência do monomaterial também nesse produto, tal e qual como nós na TMG olhamos para os têxteis que fornecemos ao setor automóvel, portanto o monomaterial sem dúvida, e que tecnologia usam, que ferramentas usam para quantificar efetivamente o LCA, quantificar efetivamente a pegada de carbono dos produtos. Boa questão, e é efetivamente, nós estamos neste momento com um projeto em que vamos fazer o primeiro trailer 100% fabricado na Europa e nesse caso específico em Portugal, e é um dos pontos que estamos a discutir. Estamos a ter aqui vários caminhos, várias opções, e efetivamente não queremos ser fundamentalistas para ir para o monomaterial, mas sim a ter soluções que sejam sustentáveis e que possamos no fim ter um LCA e um LCC que possa fundamentar isso, indo logo exatamente ao encontro, que é transformar isto numa vantagem competitiva. É chegar ao fim e dizer, ok, um trailer comprado na Ásia tem estes valores de LCA e LCC, feito em Portugal tem estes valores. E, portanto, uma resposta curta é efetivamente esse o foco que temos neste momento, e isto dá trabalho, isto dá iterações, isto dá ir para trás, ir para a frente, mas sabemos que quanto mais iterativo este processo for, mais certeiros vamos ser. Muito bem. Resta-me agradecer aqui aos nossos 3 palestrantes o facto de terem cumprido minimamente ali o tempo das apresentações. Do meu lado, agradecer o convite para estar aqui como moderador. É sempre um prazer juntar a comunidade têxtil com outras comunidades e trocar conhecimento e trocar experiências. E, em nome da organização, presumo eu que sejam encerramentos de trabalhos pelo dia de hoje e que agora nos dirigimos para um jantar, digo eu, se não for será um coquetel. Muito obrigado pela vossa presença. Obrigado.